E aí, como é que você está nessa véspera de feriado de carnaval? Você reparou que provavelmente onde você está também as ruas estão paradas, as pessoas parece que não estão fazendo muita coisa. Feriado é amanhã, mas já tem muita gente neutralizada hoje. E quando você para pensar, não é um absurdo que um dia de descanso atípico que você vai ter na terça, ele assassina a tua segunda-feira? Se a gente colocar no lápis quantos recessos a gente fez na nossa produtividade na vida, quantas janelas que você anulou porque você estava esperando o próximo dia, estava esperando o próximo dia útil, já era perto do final do ano e aí você decidiu que aqueles últimos 80, 90 dias eles não valeriam o investimento. Na ponta do lápis, em 40, 50, 60 anos, quanto tempo foi perdido aí? E uma das coisas que causa esse tipo de desperdício de vida é a tal da motivação. Certamente, se você tem interesse em desenvolvimento pessoal e se você tem seguido pessoas interessantes, tem buscado mensagens diferentes, não é novidade para você que a motivação não te leva muito longe, né? Você aprendeu que a motivação ela ela não tem o poder de te conduzir aonde a disciplina conduz. Isso tudo é muito já conhecido e muito validado. Mas a questão é que a motivação ela tem um papel sim, e é importante que a gente compreenda o funcionamento dela, para que você não faça uma má gestão demais desse recurso, nem que você deposite esperanças demais e nem que você descarte completamente. Mas a motivação, quando você divide a palavra, né, é o motivo para a ação. A motivação é um gatilho, é algo que tira você do lugar. Ela não tem condições de levar você onde você precisa chegar, mas ela tem força o suficiente na arrancada para fazer com que você saia do lugar. Um dos grandes motivadores costuma ser uma dor de arrependimento, né? A dor da disciplina ela é muito mais prazerosa do que a dor do remorso. Em algum momento nós já falamos aqui que a quantidade mais expressiva de combustível que um avião utiliza é na decolagem. E que em voos curtos, um voo de até 2 horas, ele vai ter gasto mais combustível para sair do chão do que para fazer o seu trajeto. Então é importante entender esse aspecto da motivação. Ela é importante para que você saia do lugar, mas a motivação costuma ser algo que é externo, e é por isso que ela não consegue te levar tão longe. É diferente de uma ativação, algo que acontece dentro de você, algo que acontece dentro do seu espírito e que depois você faz com que o seu corpo obedeça. E tem um aspecto disso que talvez ele seja menos óbvio, né? Porque a gente tende a pensar em motivação como aquelas palavras que te encorajam e de repente você estabelece metas, né? E daqui a pouco, se aquilo não era muito enraizado, acaba morrendo. Mas existe uma sutileza nisso que eu gostaria que você prestasse atenção. Pergunte se você, por um acaso, não está sendo movido na sua vida pelos elogios. Porque se você está no ápice quando está sendo elogiado e está cheio de empolgação, mas quando você recebe uma crítica ou quando você é contrariado, o seu mundo colapsa ao seu redor e aquilo te impacta de uma forma muito profunda, você está sendo refém de motivação também. E porque, olha e presta atenção nos elementos. É algo que é externo a você, é algo que não tem profundidade, não foi algo que aconteceu no núcleo do seu ser e que vai te levar onde você precisa chegar. É simplesmente algo que veio de fora, que te deu aquele gás e que tinha só essa função, tirar você do lugar. Mas quando você vive nessa dependência de elogios,
Quando você vive buscando isso, e algumas vezes até você vai empregar uma linguagem aí se diminuindo, esperando que os outros te elogiem, você está sendo refém de motivação. Então, quando você percebe isso, é importante que, eh, preste atenção e tome bastante cuidado, porque talvez conscientemente você não quer ser um refém da motivação, mas se você tem esse aspecto presente, então você está incorrendo no mesmo risco, certo? Quando você de fato tem uma ativação do seu espírito e você estabelece um alvo que você submete depois o seu corpo a esse governo, as coisas se transformam. E aí é aquele momento onde você vai conseguir alcançar constância, porque aí não importa se estão vendo, não importa se estão reparando, e importa menos ainda aquilo que vão dizer, porque como já falamos recentemente, acho que essa semana eu falei até, as pessoas que não querem te ver crescer, elas vão até mesmo aplaudir os seus hábitos ruins, vão aplaudir decisões ruins, e elas vão torcer o nariz toda vez que se demonstrar que você está fazendo algo que é bom, que é edificante. E algumas outras vezes, né, nesse caminho, a gente coloca um peso muito grande em conhecer coisas, em aprender conceitos. O conhecimento, eh, no vídeo do Acorde o Sol Hoje de Manhã, acho que eu mencionei isso, né, que se bem que os dias estão meio misturados na minha cabeça, então eu não sei sinceramente se foi de hoje, mas se não foi esse, foi o anterior. Tem uma frase do Einstein que diz que o conhecimento é a única coisa que quando é compartilhado ele se multiplica ao invés de ser repartido, né. E isso diz respeito ao conhecimento, diz respeito à informação, mas o conhecimento ele é como se fosse a chave da sua cela. Você pode ter acesso e decidir simplesmente não destrancar. Outro dia os meninos estavam assistindo um um daqueles filmes do Lego, né, e aí tinha um inimigo do Batman que prende todo mundo da Liga da Justiça, e a cela que ele faz para prender o Superman, o Flash, a Mulher Maravilha, é uma cela que isola todos os superpoderes deles. Então, o Superman não pode utilizar a super força, o Flash não pode utilizar a velocidade, e aí quando eles estão para ser fritos lá dentro, que a coisa toda vai explodir, alguém simplesmente empurra a tranca, né, de uma forma natural, porque ela não estava trancada, ela só estava feita para isolar os superpoderes. E quantas vezes a gente vivencia algo do tipo? A gente quer pensar no extraordinário para determinadas situações, mas na verdade você tem uma chave nas suas mãos que você só não experimentou, né. Algumas vezes a gente fica pensando também se por um acaso é a vontade de Deus e algumas vezes a gente acaba dizendo que: "Bom, Deus não permitiu". Na verdade, assim, você só tem uma peça faltando para fazer aquilo que se você quiser você vai fazer. Mas, enfim, né. A questão é, não adianta você ter a chave se você não vai ter ação. Não adianta você aprender e ter conhecimento se você não vai abrir essa cela. Aqueles que têm ação, muitas vezes eles superam aqueles que têm o conhecimento. Porque quem tem ação não age verdadeiramente na ignorância. E ignorância, como a palavra sugere, é ignorar. É quando você sabe que precisa ser feito, você detém aquele conhecimento, mas o ignora, decide não ter ação. Então, muitas vezes, aqueles que agem acabam tendo uma superioridade em relação àqueles que têm o conhecimento. A ação sem o conhecimento produz mais resultado do que o conhecimento sem ação. E, e isso é um conhecimento que é extremamente útil, é uma cola para que você conecte junto com essas ideias de motivação. Acordei a criança. Mas vamos lá. E o último, ponto que eu queria mencionar, foi levemente desconcentrado, mas vamos lá. Eu lembrava que começava com I também. Falei de motivação, falei de, qual que era? Ignorância, tinha mais um I que eu queria comentar. A intencionalidade. Isso, intencionalidade.
Às vezes a gente subestima o poder, a força e o valor que tem intenção na nossa vida. Quando nós falamos em ativação, é disso que a gente está falando. Você você precisa fazer as coisas com intenção, porque às vezes você tem um desejo e você vai se movendo de forma mais ou menos aleatória, mas você não faz nada de propósito. Você não faz nada, com a finalidade de ter um resultado. Você só espera que os resultados vão acontecendo ao seu redor e não é assim que a coisa funciona, não vai dar certo caminhar desse jeito. Então presta bastante atenção nisso. E eu gostaria, assim, que você ficasse com essa ideia. Esse fim de dia, quando você está prestes a pegar no sono, é muito importante que você preste atenção naquilo que você está pensando, porque logo que você acorda pela manhã, o seu cérebro ele tenta resgatar os últimos pensamentos que você tem. É por isso que, de um modo geral, quando você tem um sono mais ou menos saudável, logo que você acorda, você consegue identificar que dia da semana é, você consegue identificar como é que você foi dormir, você tem uma noção mais ou menos de quantas horas você dormiu. Já nos primeiros instantes do dia, quando você ainda está esquentando a máquina, o seu cérebro já foi atrás e resgatou aqueles últimos pensamentos. Então, dormir azedo, dormir com raiva, costuma ser um veneno aí para sua alma. Mas você pode e deve utilizar esses últimos momentos do dia para fazer um boot aí, mentalizar aquilo que você estabeleceu como um alvo, né. Porque aí você deixa de ser refém da motivação e você realmente tem uma ativação dentro de você. Você estabeleceu um alvo, você compreende aquilo que precisa ser feito e você não para de se mover em direção a ele. A motivação, ela vai tirar você do lugar, mas aquilo que faz com que você permaneça são seus resultados. E por isso é tão importante que você sempre meça os seus micro resultados, que você comemore os pequenos resultados que você tem. Pare para pensar ao longo dessas 7 semanas que nós já vivemos em 2023, o que foi uma coisa que você aprendeu. Se talvez seu ano não esteja sendo tão produtivo, pode ser um momento que você, tem esse estalo que ele precisa começar a ser a partir de agora. Mas reflita, se não foi nas últimas 7 semanas, nas últimas 17 semanas, quais foram 3 coisas que você aprendeu, né. Eh, eu anotei aqui 3 coisas que eu aprendi para compartilhar com você, e que são micro resultados que, realmente me animam, né. Vamos lá, cadê? Eu fiz uma anotação aqui para compartilhar isso com você. Poxa vida, perdi. Mas vamos lá, vou tentar lembrar mesmo sem a minha anotação. Eh, eu aprendi esse ano que o transbordo é uma fonte, muito grande de crescimento. Eu aprendi a ver as coisas como jogos, né, existem regras, existem aqueles que se destacam, então essa modelagem é muito forte, né, e que você pode aprender a governar sobre todas as esferas. Não significa que você vai ser mestre em tudo, mas que você não vai ser bloqueado em nada. E esses foram 3 aprendizados muito importantes que eu tive esse ano. Preste muita atenção nas pessoas com as quais você aprende. Preste muita atenção nas pessoas para as quais você ensina coisas, porque elas têm um poder muito grande de te apresentar novos desafios para que você continue crescendo. E eu confesso que houveram dias nesse transbordo até aqui que eu sentia que eu não estava chegando o período da noite e que eu não tinha nada assim de muito extraordinário, nada muito diferente para transbordar. E isso foi um grande motivador para eu buscar informações, buscar conhecimento, ler algumas páginas a mais e acabar tendo conclusões, reflexões que depois eu descobri que foram, muito legais aí para as pessoas que estão compartilhando isso, tá certo? Então, preste atenção. Será que você está, sendo refém da motivação? É o momento de você ativar. Quanto maior for a clareza que você tem no seu espírito com relação ao seu propósito, aquilo que você vai frutificar na vida dos outros, maior vai ser
a clareza que você tem para promover essa ativação e ter grandes resultados, tá certo? Tome bastante cuidado com a ignorância e se certifique que aquilo que você está fazendo com intencionalidade.